perturbações ou agitações. Que também, isso aqui eu estou aberto, aqui eu estou na internet, aqui olhando no Wikipedia, a definição de paz, que é derivado também do latim pacem, ou absentia belli, ou a absência de problemas, né? Que se refere à ausência de violência ou de guerra, e sendo que esse último é com relação às nações. Eu estava estudando sobre a paz, agora no período da tarde, e só no dicionário tem umas 9 definições de paz. E no final, a última ressalva, a última observação, eles falam assim: olha, paz, ela depende de quem você está falando, depende com quem você está buscando informação sobre a paz. Que a paz que eu tenho, a paz que nós temos no Brasil, é muito diferente da paz de outros países, o que é entendido sobre paz, né? E eu fiquei surpreso sobre isso. Mas se a gente colocar, vai me ajudando aí, sobre a paz interior, lá em Isaías 26, no versículo 3 e 4, fala assim, já está aí com a gente? Então, Isaías 26, versículo 3 e 4, fala assim, Isaías, primeiro ele está falando com o Senhor, e depois ele começa a falar com o povo de Israel. Após a primeira frase é com o Senhor, e a segunda frase é destinada ao povo de Israel, tá? Tu conservarás a paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás a paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aí agora ele fala com o povo, ele fala com a gente, ele fala: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Confiai no Senhor Deus perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Essa é uma promessa fantástica que nós temos na palavra do Senhor, né? Esse ser conservado em paz, só que não significa que nós não vamos nos desgastar exteriormente. Essa paz que é dada por Deus, ela nos conserva interiormente. É uma paz interior diante dos problemas. Amém, irmãos? Amém, amém, queridos? Eu estou sentindo que vocês estão também distraídos. Aí não passou água aqui, a cabeça de todo mundo foi acompanhando, irmão. Vamos tentar seguir junto aqui e acompanhar o pastor, tá bem? Amém, queridos? Justamente nos dias que a gente está vivendo, irmãos, toda vez que você para conversar com alguém, o povo brasileiro, de uma forma geral, a gente anda muito angustiado. O povo está cheio de estresse. A depressão, que é chamada de mal do século, né? Ou mal do milênio, o que leva à síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é tão desesperadora quando pega uma pessoa, quando uma pessoa tem uma crise de pânico, que o pensamento que vem na mente dessa pessoa é de tirar a própria vida, muitas vezes. Que é tão desesperador que o pensamento que tem: olha, eu prefiro que acabe tudo, que eu esteja em paz, que não exista nada. E às vezes acontece que a pessoa tirar a própria vida, né? Mas existem meios divinos, meios que Deus colocou para nós, para preservar a nossa paz. Deus é um lugar de abrigo e refúgio para os seus filhos. Toda vez que falar na Bíblia sobre rocha, e a palavra que está dizendo que ele é uma rocha eterna, está falando sobre fundação, sobre aonde colocaremos os nossos pés. Ele falou: o Senhor é rocha eterna. E a gente precisa aprender a desfrutar da paz, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio dos problemas. Preste atenção ainda no versículo, fala acerca da confiança de uma mente firme, que indica convicção. O versículo lá fala assim: olha, tu conservarás em paz aquele cujo a mente é firme em ti. Então é condicional. Se você olha para Cristo, a paz de Cristo é ativada na gente. Se a gente se preocupa só com os problemas, a gente vai entrar em desespero. E essa palavra, essa ministração fala exatamente sobre isso. E a gente está usando o que é chamado de metanoia. A gente fazer essa transformação de mente, que é referida lá em Romanos, acho que é 12, transformar, não vos conformeis com esse mundo, mas transformar a vossa mente, mas renovar o vosso pensamento.
que é chamado de metanoia original. Essa mudança de atitude, essa mudança de percepção com tudo que está acontecendo ao nosso redor e com as coisas que estão acontecendo no nosso interior. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa paz, essa promessa de Deus que Ele dá para a gente, de ter uma mente firme e a paz virá. Ela não significa que não vai acontecer, que os nossos problemas vão parar de acontecer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É sim ter paz, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das situações, das falhas, das nossas falhas e das falhas que estão acontecendo ao nosso redor. Falhas de outras pessoas ou situações que venham de alguma forma nos afetar na vida diária. O pior que as circunstâncias difíceis do lado de fora, pior que ter circunstâncias difíceis do lado de fora, é ter um coração perturbado do lado de dentro. Mesmo antes das circunstâncias se resolverem externamente, nós precisamos do nosso interior em paz. Do contrário, sequer nós conseguiríamos lutar com os problemas. Tem irmão que você fala: meu irmão, está tudo bem, como é que você está? Ele fala: estou na luta. Não está nada, ele está levando uma peia. Ele não está lutando não, porque a luta fica implícito, você fala: ó, estou lutando. Fica implícito que você está revidando. Mas tem crente, meu irmão, que está levando só pancada, só por lado o tempo inteiro. E fica triste, fica se sentindo inferior, fica cansado, fica fadigado. A Bíblia fala sobre tudo isso. Lá em Provérbios 24:10, fala assim, ó, tanto que a palavra de Provérbios é forte para a gente, né? E a Bíblia, quando fala sobre paz, é interessante. Eu estava vendo hoje, quando a Bíblia fala sobre paz, a gente vai terminar lá em Hebreus 11:12. A Bíblia fala sobre paz descendo chicote na igreja. Tá? E lá em Provérbios 24:10, ele fala assim nessa tradução. Na tradução que eu estou usando aqui, ela fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Sim. A versão, né, Almeida corrigida, né? Eu gosto muito da Almeida corrigida, que ela funciona muito para aplicações pessoais. É uma das Bíblias mais próximas da King James Version, que foi a Bíblia que foi traduzida do hebreu, do latim, pelo rei James, lá da Inglaterra. Foi a primeira Bíblia que foi impressa, foi a Bíblia oficial da Igreja Católica no início lá. E essa versão Almeida, revista corrigida, ela é muito próxima do original. Então a palavra que fala lá é: não seja frouxo, não seja covarde. Se você se mostra covarde, a sua força será pequena, né? Quando a gente se encontra no meio das lutas, das adversidades, o seu verdadeiro problema não é o que acontece à sua volta, sim a maneira que você está sendo afetado no seu íntimo. Eu tenho falado com alguns irmãos esses dias, e os irmãos compartilhando alguns problemas, algumas dificuldades, talvez até de relacionamento. Eu falei para eles: olha, o que é que eu faço para lidar com essa pessoa? Eu falei: meu irmão, não tem como você controlar o que a outra pessoa vai fazer. A única pessoa da qual nós temos controle e domínio é sobre nós. A gente não pode controlar ou querer controlar o que a outra pessoa vai dizer ou vai fazer. A única coisa que nós conseguimos ou poderemos controlar é a nossa reação interior com o que as outras pessoas vão estar fazendo ou dizendo. E isso é o que a Bíblia fala, está ensinando para a gente aqui. A instrução bíblica nunca está voltada para o aspecto exterior. Ela fala sobre como nós vamos reagir interiormente. E se a gente observar o que Jesus está falando lá em João 16:33, o próprio Jesus falando, ele nos traz esse versículo, a gente já citou algumas vezes. Ele fala assim: olha, tenho-vos dito isso, para que tenhas em mim, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? Amém. Para que nós tenhamos
tornamos pais em Cristo, ele já traz de antemão, e fala, olha, você, o cristão, vai passar por aflições. E hoje, de certa forma, eu venho lá da África, e uma das grandes dificuldades que a gente tem quando visita algumas igrejas lá na África, é ver que a África está impregnada, está sendo tomando conta de algumas igrejas, um câncer que tem circulado as nossas igrejas, e tem matado pessoas de uma forma silenciosa, dentro dessa doutrina chamada doutrina da prosperidade, que tem sido pregada dentro de muitas igrejas, e que ela arrebata o coração. Aí agora, aqui no Brasil, a gente já passou por essa fase da doutrina da prosperidade, o Brasil desenvolveu, as pessoas subiram a sua qualidade de vida, e agora entrou a nova doutrina da prosperidade, que é o coach, que agora, em vez de preocupar com as finanças, as pessoas estão preocupando com os sentimentos, que o meu sentimento é o principal. E lá na África, esse evangelho barato está sendo pregado o tempo inteiro dentro das igrejas, dentro das congregações, falando que a forma de as pessoas ao seu redor perceberem a sua intimidade com Cristo é que tudo vai bem na sua vida, que o cristão não pode ter problema, que o cristão não pode passar fome, que o cristão não pode ficar doente. E isso é totalmente antibíblico. O próprio Jesus dizia, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham paz, porque eu venci o mundo por você. Louvado o nome do Senhor. Então a gente entra aí sabendo que o Senhor está conosco, apesar dos problemas, apesar das aflições. Ele está conosco o tempo inteiro. Aleluia. Eu falar sobre as aflições que enfrentaríamos, Jesus deixou claro que a sua vontade é que tivéssemos paz nele e bom ânimo, que é o que está falando no versículo, né? Tenha paz e bom ânimo. Esse bom ânimo é muito importante. Não só essa questão de paz, quando a gente fala sobre paz, é necessário que a gente faça um esforço para obtermos paz. Quando a gente fala sobre paz, fé e ânimo, é um esforço consciente. Tem muitos cristãos que entram na igreja, são novos convertidos e começam a ouvir a falar de fé, e às vezes a fé não é explicada, e tem muitos cristãos que acham que a fé é algo que você vai orar. A Bíblia fala, é dom de Deus, se você pedir é dom de Deus, a fé realmente é dom de Deus. Só que muitos cristãos acham que você vai orar e falar, Deus, me dá fé, e no outro dia de manhã, você vai estar 100 vezes mais fé, você vai estar blindado, e tudo que você se propõe a fazer vai acontecer, porque você está lá em cima na sua fé, o marcador está lá no 10, né? E na verdade não é assim que funciona. A fé é um músculo. Quando você ora para que Deus nos dê fé, para que a sua fé cresça, o que é que Deus vai fazer? É que oportunidades apareçam, e o Espírito Santo vai começar a compelir você para perceber essas oportunidades. Pessoas vão compartilhar problemas com você, vão compartilhar situações, vão falar, irmão, ora por mim. Só que acontece algumas vezes na igreja, é que fica implícito, que quando alguém fala assim, ora por mim, irmão, a gente fala, vou orar. Só que quando eu chegar em casa, né, fica implícito, e ninguém ora. Você chega em casa, liga a televisão, já era. Liga em casa, troca de roupa, toma um banho, deita na cama, pega o celular, liga no YouTube, ou vai olhar o Instagram, já era, sumiu, nem lembra da pedido de oração do irmão. É verdade ou não é? Então, a gente precisa mudar a nossa atitude. Se alguém chegar e falar, olha, ore por mim, meu irmão, pega na mão daquela pessoa na hora e fala, eu vou orar por você agora, para que a sua fé seja ativada e desafiada, e que você comece a se fortalecer pelo exercício da sua fé. Amém, queridos? Amém. Geralmente são coisas pequenas, são ministrações que a gente dá para pastores lá na África. Geralmente são coisas pequenas. Deus ele não vai permitir logo de imediato que você venha no funeral e vá orar pelo defunto para ele levantar, não. Não começa logo, não começa por aí não. Vai começar com coisas pequenas. Tem uma história muito antiga que é falada dentro da igreja, que é contada sobre essa questão de fé. Diz que tinha um jovem que ele estava orando para que Deus aumentasse a sua fé, e estava tendo um congresso muito grande numa igreja,
E o pastor que havia fundado aquela igreja, o pastor dirigente, ele estava sendo jubilado depois de 50 anos de trabalho. E a igreja estava lotada, 1.500 pessoas sentadas, lotada, e os jovenzinhos sentados lá atrás, quase na parte de trás da igreja. Ele falando: Deus, me dê oportunidades para que a igreja cresça. O Espírito Santo começou a falar com ele: olha naquela direção. Ele olhou, e lá estava o pastor que estava sendo jubilado, sentado no púlpito, já encolhendo, na sua fase de encolhimento. Quando a gente está bem velhinho, a gente começa a perder massa óssea, e a pessoa começa a encolher, ele já encolhendo. E ele olhou para aquele homem, a palavra que o Espírito Santo trouxe para ele, para ministrar para aquele homem, foi banana. Falou para ele: olha, você vai lá e vai falar para ele, vai olhar para ele, vai dizer banana. Ele falou: meu irmão, isso não é de Deus não, eu não vou não. E começou aquela batalha, né? E às vezes a gente que é cristão, a gente começa a batalhar com o Espírito Santo, quando oportunidades vêm, que a gente começa assim, ó: Deus confirma que essa palavra é sua. Mas Deus não trabalha assim, Ele fala: levanta que você vai ver a confirmação. É assim, nós caminhamos não pelo que vemos, mas caminhamos por fé. Amém? Não é assim que a Bíblia diz? Não é assim que a Bíblia diz? E ele ficou naquela luta durante o culto inteiro. Aí terminou o culto, terminou a celebração, aquele monte de gente dando a paz do Senhor para o pastor, e ele sobe no culto devagarzinho, vai ficando por ali, e vai acabando aquela multidão de pessoas, todo o pastor sentado, todo mundo falando, e acaba ele fica ali por ali. O pastor olha para ele: o que foi, meu filho? Você quer falar comigo? Ele olha para o pastor e fala: pastor, eu estava ali orando e Deus falou comigo para me dar uma palavra para o senhor. E o pastor, já bem ancião, falou para ele: meu irmão, então, por favor, entrega a palavra de Deus. Pastor, olha, o negócio é o seguinte, vai ser meio estranho. Meu irmão, entrega a palavra de Deus para mim. A palavra é para mim, não é para você entender. A palavra é para mim entender. Se Deus falou para você falar para mim, então é para mim. Então entrega. Aí ele falou: tá bom, pastor. Então qual que é a palavra? Aí ele olhou assim para um lado, olhou para o outro, isso não tem motivo no pé. O pastor falou: o quê? Como é que é, meu filho? Chega mais perto que eu não estou te escutando. Ele falou: é banana, pastor, é banana. Aí o pastor olhou para ele muito sério, tirou um lenço do paletó, colocou sobre os olhos e começou a chorar. E ele ficou todo constrangido ali: pronto, acabei com a festa do homem. O pastor falou para ele: meu filho, aqui, deixa eu te falar um negócio. Há 55 anos atrás, quando eu estava no seminário, a minha chamada, que Deus tinha colocado no meu coração, é que eu fosse para Madagascar, e eu fosse abrir uma igreja lá. E quando eu terminei o seminário, eu fui convidado pelos meus pastores na época para que essa igreja fosse plantada. Eu fiquei 50 anos na liderança dessa igreja, e agora o meu ministério se encerra. Mas eu sei que eu tenho muito mais para dar, e nesses últimos anos, conforme o jubileu foi chegando, eu comecei a orar ao Senhor e falei: Deus, as suas promessas para a minha vida no passado ainda são válidas? E ele estava orando sobre isso. Ele falou: Senhor, se o seu plano para mim, após ser jubilado, seja que eu vá para Madagascar, mesmo na minha idade avançada, e comece um ministério lá, o Senhor traga uma confirmação. Aí o menino regalou o olho, e a confirmação foi banana. Ele falou: exatamente, porque eu ia trabalhar com os fazendeiros, plantadores de banana, lá em Madagascar. Então essas geralmente começam com coisas pequenas, coisas pequenininhas. Deus vai aumentando a nossa fé conforme a gente vai experimentando. E é interessante que quando a gente ora por alguém que está doente, e eu gosto de fazer isso, e eu encorajo você a fazer isso também. Se você for orar por alguém que está doente, você olha para a pessoa e pergunte para ela: melhorou? Esse é o desafio. E aí, como é que você está sentindo? Você está sentindo melhor? Pastor, eu estou com dor nas costas. Deixa eu orar por você. Coloca a mão e ora. Aí que às vezes acontece, ora pela pessoa e fica todo constrangido, fica com medo de perguntar se melhorou ou não, né? Se melhorou ou não. E às vezes você vê alguém que está com uma dor, e o Espírito Santo de Deus, o João está rindo porque ele está se identificando ali, já deve ter passado por experiências similares, né, irmão? Aconteceu lá no Pará. Coisas assim acontecem, né? Nós chamamos para orar por ela, eu estava passando agora, o fotógrafo, eu embora por aqui.
fazermos a obra do Senhor, automaticamente do outro lado, Satanás quer te parar. E começa a vir sussurros e falar no ouvido dos cristãos: olha, não vai não. Se eu fosse você, Satanás fala assim: olha, se eu fosse você, eu estou falando para o seu bem, se eu fosse você, eu não ia não. Eu não ia não, porque vai que você ora e não acontece nada, o pastor está olhando ali. Aí você ora e não acontece nada, o pastor vai saber que tem alguma coisa errada na sua vida pessoal. Aí a pessoa acaba não indo. Quando vai, fazer uma oração rápida. Meus queridos, comece a desafiar o Espírito Santo que está te compelindo a agir de forma espiritual. Ore por pessoas. Na hora que você orar por alguém que está enfermo, pergunte: aí, melhorou? Não, vou orar de novo. Ore por a pessoa. Meu irmão, melhorou? Não, ore de novo. Pastor, quantas vezes eu vou orar? Quantas vezes for necessário? Quantas vezes for necessário? Existem situações que são curadas na hora. Quando você ora 1, 2, 3 vezes, a pessoa vai se sentir melhor, porque você desafiou o Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir naquele momento e você vai ver o mover de Deus. O que acontece? A sua fé vai aumentar. Aí agora você muda de posição. Essa chavinha dentro da nossa mente, ela dá aquele clique. Aí você para de procurar por pessoas para buscar a oração para você, e a gente começa a procurar oportunidades para orar por outros. Porque a gente quer que a nossa fé cresça, a gente quer experimentar mais do Senhor. A gente quer, aí então o Espírito Santo vê que a gente está empolgado e começa a nos chamar para o ministério. Dá um dom de profecia, dá um dom de cura, porque você está interessado. E a Bíblia fala: olha, o Espírito Santo derrama dons de acordo com o propósito individual que Ele tem para cada um de nós, de acordo com o propósito que o Espírito Santo tem. Então, se o Espírito Santo começar a compelir você, ande no propósito que o Espírito Santo tem para você, e a sua vida espiritual vai ser transformada. Amém, queridos? Enquanto muitos cristãos se desesperam para resolver esses problemas, ele perde de vista a única coisa que realmente ajuda na hora da adversidade, que é manter a paz humana. A nossa força não vem de fora, não vem das circunstâncias. Nossa força vem de dentro. Desde que Deus disse lá, através da boca do profeta Isaías, Tainá, coloca lá para a gente Isaías 30, versículo 15. Lá em Isaías 30, no verso 15, fala assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Quando a gente se converte e quando nós sossegamos no Senhor, nós alcançamos a salvação. E na tranquilidade e na confiança, a força. Aí ele já exorta aqui, no caso de Isaías, exortando ao povo de Israel. Mas vocês não quiseram, né? Então, mas aqui a gente tira esse exemplo. Nós nos convertemos e precisamos aprender a sossegar o nosso coração, ter tranquilidade e confiança no Senhor. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade em confiar e ter tranquilidade no Senhor Jesus, apesar de continuamente estarmos vindo para a igreja e ouvindo sobre Cristo, que Ele quer o nosso bem, que a intenção do Senhor, os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz, são pensamentos bons. Ele fala: eu que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, né? São pensamentos de paz. Por que a gente acaba não acreditando? A gente ouve, parece que entra por aqui e sai por ali, porque os nossos olhos estão focados no ponto errado. A nossa intenção está focada no lugar errado. Pedro, quando Jesus vem ali, depois de alimentar todas as pessoas na ministração do Sermão do Monte, ele fala para os discípulos: olha, atravessa o mar aí da Galileia, eu vou subir para o monte orar. Ele sobe e começa a orar. De madrugada a Bíblia começa a dar a descrição do que estava acontecendo. Ele fala: já era tarde da noite, os barcos já estavam longe, estava ventando, tinha ondas, e Jesus começa a andar sobre as águas e vai ter com os discípulos, né? Na hora que ele chega perto do barco, os discípulos, pescadores entre eles, e se você conhece pescador, meu avô era pescador, e pescador é muito cheio de mania, muito cheio de crença.
né? Então eles veem Jesus vindo e falam: é um fantasma, pronto, acabou, vamos morrer. O Espírito ia pegar nós e matar tudo. Era cheio de pescador, homens de Deus, apóstolos de Jesus, que tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e peixes. Aí vem Jesus andando sobre as águas, fala: pronto, vamos morrer. E Jesus olha para ele: olha, não temas, sou eu, Jesus. Aí Pedrão, muito abençoado, ele olha para Jesus e lança um desafio, fala: olha, se realmente, mestre, é o Senhor, comande que eu vá andar sobre as águas, né? Aí Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas. E algo interessante que eu acho, quando a gente começa a pensar, que a gente é acostumado a andar em chão duro, né? E a gente acha que Pedro, pelo menos a nossa mente, quando a gente vê Pedro andando as primeiras vezes, a minha mente literalmente mostrava para mim aquele filmezinho que tem dentro da nossa cabeça, Pedro andando sobre as águas, mas as águas tranquilas, né? Andando como se estivesse andando no chão. Mas na verdade a descrição bíblica não era essa. Está falando que tinha vento, tinha ondas, a água estava gelada, estava de noite. E Pedro começa a andar ali, tentando, eu acredito que tentando se equilibrar, as ondas jogando ele para cima e para baixo, e ele tentando andar diante de Jesus, até que vem um vento forte, chama a atenção de Pedro. Pedro, ele muda o foco por um segundo. O que acontece? Começa a afundar. Pedro, como pescador, conhecendo o lugar onde ele estava, a profundidade, a situação no que ele se encontrava, o tamanho das ondas, a força do vento, ele olha para Jesus, olha para o barco, ele sabe: eu não vou dar conta de nadar de volta para o barco. E ele olha para Jesus e fala: mestre, me socorre, porque eu vou morrer. Eu vou morrer. E Jesus vai lá, pega na mão dele, levanta e fala para ele algo muito interessante. Ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Só o que é interessante sobre esse versículo é que a Bíblia não fala qual foi a dúvida de Pedro. Você já parou para pensar nesse texto? Que a Bíblia não explica qual foi a dúvida de Pedro? Jesus pergunta para ele: Pedro, por que você duvidou? Aí a história corta e já é Jesus e Pedro entrando dentro do barco. Uma das coisas, quando chegar lá no céu, eu tiver a oportunidade de falar com Pedro, eu falar: ô Pedrão, me fala qual que foi a conversa de você andando com Jesus nas águas de volta para o barco. Eu quero saber, a Bíblia não me contou, mas eu quero saber qual foi o bate-papo de vocês, né? A dúvida de Pedro ali foi que Pedro duvidou que ele seria capaz de fazer o que Deus já havia comandado que ele fizesse, que era andar sobre as águas. Quando o foco muda, Pedro olha para as circunstâncias, a visão de pescador, a natureza de pescador, olha para ele e começa a pensar: olha, poxa, se eu afundar aqui eu vou morrer. O que acontece? Afunda. E a Bíblia nos ensina hoje: olha, o seu foco, o nosso foco tem que ser Cristo, tem que ser Deus. Se a gente olhar para o problema dos irmãos, para o problema do pastor, buscando luz, meu irmão, você só vai achar desespero, você só vai achar problema. Tem muitos problemas que acontecem dentro da igreja, porque os irmãos vêm, sentam na igreja, e eles passam o tempo inteiro olhando para o problema dos outros irmãos, em vez de se concentrar no seu relacionamento com o papai. Aí olha para o irmão, vê o problema do irmão, em vez de estar olhando para Cristo que está crescendo, olha para o problema do irmão, estagna, olha para o problema do outro, começa a desanimar, olha para a condição do outro, começa a ficar triste. Aí Satanás começa a agir, aí ele sai da igreja falando mal. Aí todo mundo que ele encontra, ele fala mal da própria congregação. Ah, mas na congregação tem isso, na congregação tem aquilo, na congregação tem isso. Aí o irmão que escuta, que está passando, escuta, falou: irmão, sinto muito, mas no coração ele está pensando: eu nunca quis naquela igreja, misericórdia, não entro lá não entro lá. E o resultado disso, desse tipo de comportamento, é isso que nós estamos vendo aqui, ó, essas cadeiras vazias. É resultado desse tipo de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Nós precisamos mudar a forma como nós olhamos para a nossa igreja. Igreja abençoada, igreja de Deus, que foi plantada dentro de um propósito segundo a direção do Espírito Santo. Nós precisamos olhar para os pontos positivos.
Você quer olhar para ponto positivo dentro da igreja, meu irmão? Olhe para Cristo. Tem cristão que é crente há muito tempo, aí o pastor faz alguma coisa, o irmão desvia, porque a fé está fundamentada no lugar errado. A nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. Quem nos garante a vida eterna não é o irmão que está sentado do nosso lado, não é o irmão que está sentado na nossa frente, não é o pastor, o vice-pastor, o presbítero, nem a equipe de louvor, é Deus. Ele que nos garante a vida eterna, Ele que nos leva para o céu. Se a gente só olhar para os problemas dos outros e para os nossos problemas, mesmo estando dentro da igreja, nós vamos entrar em parafuso, vamos começar a ficar todo mundo desesperado. Vamos mudar a nossa forma de olhar para nós mesmos, queridos. Foque na vitória, foque em Cristo Jesus, foque na bênção, faça um balanço. A igreja está com problema, tá? Mas e as bênçãos? Vamos olhar. Comece a lutar mentalmente contra esse espírito maligno que tem atuado, tentando desanimar os cristãos. Falando, olha, isso aqui de ruim está acontecendo, mas o irmão está comportando assim, mas falou mal, assim, falou alto comigo, eu não gostei. E isso fica preso dentro do coração. Meu irmão, problemas vêm. Comece a ter uma mentalidade diferente, mentalidade de soldado de Cristo, que quando o capeta vem com mentira, você é capaz de identificar a mentira e voltar de volta. Eu sei que tem problemas, mas olha o tanto de vitória que tem aqui, olha o tanto de coisas boas que tem acontecido, e vamos começar a olhar para Cristo, vamos parar de olhar para o problema dos outros. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, o nosso foco, a nossa mente tem que estar firme em Cristo, para que a gente possa ter paz, para que o nosso coração esteja em paz. A paz você não vai encontrar no irmão do seu lado, porque ele também está procurando paz, ele está cheio de problemas e cheio de dificuldades. É por isso que ele veio para a igreja, para buscar uma transformação de vida. Então vamos agir com misericórdia. Olhe para o seu irmão, está tendo um problema, está tendo uma dificuldade, não vá confrontar seu irmão. Tem uma palavra muito forte que fala assim, olha, ovelha não discipula ovelha. Quem discipula ovelha dentro da igreja é o pastor. Tem muitos problemas de relacionamento dentro da igreja hoje, porque tem cristão querendo discipular outro cristão, que chega lá achando que está com autoridade e fala, olha, Deus falou comigo isso. Meu irmão, o seu irmão está do seu lado, ele não vai aceitar você falar esse tipo de coisa para ele não vai aceitar, porque é trabalho do pastor. Em vez de você se expor a situações dessas, abrir uma brecha para você ser atacado pela indiferença do seu irmão, ou você não estar capacitado, ou não ter autoridade espiritual para fazer o que você está querendo fazer, ore por ele. Lá na sua casa, no seu pessoal. Se o problema for muito grande, traga para o pastor, traga para a liderança da igreja. Se o problema for muito grande, nós vamos na casa e vamos tratar. E depois eu olho para você e falo, olha, aquele problema lá a gente está dando conta. Aí você vai poder focar em Cristo, eu vou poder focar em Cristo, o irmão vai poder focar em Cristo e não vai ter problema nenhum. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus por isso. Na tranquilidade, na confiança está a nossa força. Graças a Deus. Tem um cristão, tem um escritor americano chamado Dave Hobson. Eu já escutei alguns livros dele. E ele diz assim nos livros que a paz de Deus em nosso íntimo é uma das maiores armas que temos contra o diabo e as circunstâncias da vida. A paz do Senhor no nosso íntimo é uma das maiores armas que nós temos contra Satanás e contra as circunstâncias da nossa vida. Aqui na Assembleia de Deus nós temos esse cumprimento, a paz do Senhor, quando a gente reúne o nome. A gente está lançando paz. Aí para os irmãos que conhecem o universo bíblico, principalmente para os cristãos mais antigos, ele fala assim, olha, eu lanço a paz, e se ele não aceitar a paz, a Bíblia diz que a paz vai voltar 7 vezes mais para mim. Aí já começou errado, que está saindo do ponto de ignorância e do ponto de solteiro. Lance a paz do seu irmão, saindo do pressuposto de misericórdia. Meu irmão, a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida.
Nós temos uma série de problemas internos que acontecem com a gente, que às vezes nós nos enchemos de temor, de preocupação, de receio, e a gente não consegue resolver essas coisas. Quando a gente está cheio de temor, de receio, por causa de circunstâncias, e a gente permite que preocupação, temor e receio entrem no nosso coração e comecem a tomar conta, em vez de resolver o problema, isso só gera mais um. A gente começa a causar um desânimo dentro do nosso coração. Lá em 2 Coríntios, tá, 2 Coríntios 2, no capítulo 7, no versículo 5, Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso, antes fomos tribulados. Aí ele fala, olha, por fora combates e temores por dentro. Paulo, apóstolo de Jesus, mais da metade do Novo Testamento escrito por ele, era homem também que passava pelas dificuldades que nós passamos. Ele fala, quando eu cheguei na Macedônia, para plantar ali, para atender a igreja da Macedônia, eu não pude descansar, pelo contrário, fui açoitado, fui apedrejado. Além de ser açoitado e apedrejado, fiquei com medo, cheio de temores dentro do meu coração. E ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, confessando o que tinha acontecido na vida dele. Ele afirmou que lutava com os combates de fora, contra os combates, os problemas que vinham de fora e contra seus próprios temores dentro do seu coração. Se a gente não conseguir vencer os nossos temores, as nossas preocupações, isso vai minando as nossas forças e nos leva para a derrota. Temor e preocupação nos leva à derrota. Mas e aí, pastor? Como é que eu faço então? Lá em Lamentações, no livro de Lamentações, no capítulo 1, versículo 20, fala assim: olha, Senhor, o profeta Jeremias aqui fazendo um desabafo, falando com Deus, ele fala assim: olha, Senhor, quanto estou angustiado, turbado está a minha alma, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, e dentro de mim está a morte. Aqui Jeremias estava falando que dentro dele já havia pensamentos de tirar para a vida. Ele fala, do lado de fora, os problemas do lado de fora já me desfilhou. Esse desfilhou os sonhos dele que tinha por projetos, por filhos, haviam sido mortos à espada. A espada me desfilhou, tirou os meus filhos, tirou os meus sonhos, e dentro de mim, os meus pensamentos agora estão mortos. Isso acontece? Acontece, irmãos. Acontece dentro da igreja? Não, mas crente tem que estar forte. Crente tem que estar 100%. A gente mostra para os outros irmãos que a gente está pertinho de Deus quando está tudo bem na nossa vida, meu irmão. Isso é evangelho barato. A gente passa por problemas, passamos por situações. Nós somos 100% carne, a gente passa por tentações, nós mentimos, temos pensamentos ruins, temos pensamentos de raiva contra nossos irmãos. Isso é tudo devido à natureza pecaminosa, como nós nascemos com ela e travamos essa batalha contínua contra nós mesmos. É como se dentro da gente, tem esse exemplo, tem dois cachorros. Tem um cachorro chamado carne e tem um cachorro chamado espírito. E o cachorro que é mais forte é o que você dá mais comida para ele. Você tem alimentado mais o espírito ou alimentado mais a carne? Jeremias usa aqui essas expressões: alma turbada, angústia, coração transtornado. E são sentimentos que nós, como povo de Deus, como seres humanos, nós somos muito familiares com eles, muito familiarizados com eles. O Velho Testamento, meus irmãos, ele tem várias passagens bíblicas, onde quando o povo de Israel ia para a guerra, os medrosos eram excluídos, testes eram feitos, e os medrosos eram deixados para trás. Eu falo, você não vai comigo não. Tem gente que você vem com propósito e fala para ele, eu recebi a do pastor, da direção da igreja, eu recebi um cargo aqui dentro da igreja,
Aí Deus começa a trazer eventos, alguma coisa para você fazer. Aí você começa a compartilhar com os irmãos. Fala, irmão, vamos fazer isso aqui no dia tal e tal e tal. O irmão, em vez de somar com você, começa a falar, não vai dar certo não. Desse jeito aí não vai dar certo não, não vai dar certo. Olha, se você for por aqui não vai dar certo. Aí se você não escuta, a pessoa empurra. Ela vê o nariz, mas não fez do jeito que eu queria, mas está fazendo do jeito que Deus mandou. Amém? Às vezes é melhor andar só a gente de Deus do que ter alguém com pensamentos negativos no nosso time. Pessoas que você fala, olha, nós vamos para frente. Fala, rapaz, vai dar trabalho demais isso aí. É melhor a gente ficar aqui do jeitinho que está. Né? Tem uma história que falava assim, de um líder que foi trocado, e o líder que estava saindo, na saída, ele pega na mão do líder novo e fala assim, olha, nem tenta mudar as coisas, e sai. Aí o líder novo não entendeu, depois de um mês estava tudo diferente. Aí ele encontra com o líder antigo, aí você conseguiu? Eu falei, rapaz, eu não entendi o que você falou, e por não saber, deu certo. Por não saber o que você tinha falado de negativo, deu certo, né? Então, às vezes, a falta de algumas informações negativas é melhor do que ter alguém do seu lado falando que não vai dar certo. Dá uma filtrada, irmão. Dá uma filtrada nas pessoas que estão do seu lado. Tá? Dá uma olhada, o que as pessoas estão plantando na sua vida, ou tentando plantar aí no seu entendimento. Tá? Vamos mudar a nossa atitude interior. Deus, ele promete conservar em paz somente aquele que tomar uma atitude no seu íntimo. A paz de Deus não está ligada às nossas ações, é uma atitude interior. Observe aqui o que Cristo ensina lá em João 14, 27. Ele fala assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Aleluia. A paz é algo que Jesus faz por nós. É Ele que dá, é Ele que lança sobre o nosso coração. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, fala assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Esse verso aqui é super importante para a vida do cristão. Olha só, não estejais inquietos por coisa alguma. Outras traduções falam assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Amém? Orações, súplicas com ações de graça. Você sabe o que é ações de graça quer dizer? Atitude positiva. Ação de graça é se levantar e tomar uma atitude positiva e começar a trabalhar. Ore, peça ao Senhor, levante com uma atitude positiva e comece a trabalhar. E fala assim, na frase seguinte, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo. Aleluia. Está sendo ofendido na igreja, irmão? Está se sentindo magoado? Apresenta do Senhor, pede ao Senhor, muda a atitude, vira essa chave, levante com ação de graça e continue trabalhando. Os seus sentimentos serão guardados pelo Senhor, serão guardados pelo Senhor. Aleluia. E como que a gente pode fazer para vencer o medo então? Está falando de medo, está falando de receio. A Bíblia tem uma expressão que é muito usada, principalmente quando alguém está, a gente vê muito isso dito durante profecias, né? Durante uma profecia ou alguma coisa, Deus sempre usa essa expressão, que é não temas, não temas. Sabe quantas vezes essa expressão aparece na Bíblia? De capa a capa, sabe quantas vezes ela aparece? 365 vezes. Uma vez para cada dia do ano, Deus dizendo para nós, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu vou na frente abrindo o caminho. Não temas porque essa batalha já foi vencida, porque quem está batalhando ela sou eu. Não temas, descanse o coração. E por que para Deus é tão importante que a gente não tenha medo?
consciente. Fé começa assim, um pensamento consciente. A situação vem, você analisa a situação, você olha para Deus, olha para o lugar certo e você escolhe. Eu escolho conscientemente acreditar no que a Bíblia está dizendo, que essa batalha já foi vencida. E a sua fé começa a aumentar. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 11, lá no versículo 33. Ele fala assim, olha, os quais pela fé, aqui o autor de Hebreus, ele está dando um resumão falando sobre fé. Ele chega nesse versículo aqui dando um resumão. Ele fala, citando várias histórias que estavam acontecendo desde lá do Gênesis. Ele fala assim, olha, os quais pela fé desceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. Diga-se comigo, apagaram a força do fogo. Amém? Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Essa parte aqui, ó, que fala assim, apagaram a força do fogo. Você acha que está falando de quem? Exatamente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus ali, Ele não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, mas Ele tirou a força do fogo, através da fé que eles tinham. Fé tão grande que eles não se dobraram diante da boca dos outros. Deus ali, Ele não... O que isso quer dizer, irmãos? O que eu estou querendo dizer com isso? O que a Bíblia está querendo nos dizer com isso? Com esse exemplo. Nós passamos por dificuldades, mas Deus apaga a força da dificuldade na nossa vida, porque o nosso foco está nele. Graças a Deus por isso. Lá em Isaías 43, versículo 2, fala assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares, preste atenção no imperativo aqui, não é se passares, é quando passares. Amém, queridos? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Essa é a diferença da vida do cristão. Passamos por problemas, mas os nossos problemas não nos afetam interiormente, porque o nosso interior está preenchido pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito por nós. Irmãos, tem um hino que eu até separei mais cedo, que fala assim, que foi bem conhecido, é até bonito a música, muito linda ela. Ela fala assim, não morrerei. Você lembra, Webster, daquele hino? Não morrerei. O nome do hino, ele fala assim, olha, quem tem promessa de Deus, não morre não desiste não. Aí me enfiaram o nome de Abraão no meio. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei. Aí todo mundo da igreja, graças a Deus, todo mundo entra ali na espiritualidade, né? Pensa numa música antibíblica, que não tem nada a ver com a Bíblia, é exatamente o oposto, mas pastor, mas é uma música tão abençoada. Vamos lá, Mantenha, coloca aí Hebreus, vamos fazer uma leitura aqui de Hebreus 11, 12, agora sim, quem vai ministrar é a palavra, não é o pastor Israel. Vamos fazer a leitura, abra o seu coração para que a palavra do Senhor vai ministrar para a gente, amém? Graças a Deus por isso. Fala assim, falando de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Aí o autor de Hebreus começa a voltar lá em Gênesis, na criação. Ele fala, pela fé entendemos que os mundos, os planetas, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi criado pelo que não se vê, que não é aparente. Pela fé, Abel ofereceu
a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda se fala. O testemunho de Caim está falando sobre o sangue de Caim que foi derramado, e a história ficou gravada na Bíblia, e a sua fé foi maior do que a do seu irmão. Quer dizer, a fé de Abel foi maior do que a fé de Caim. A fé de Abel foi maior do que a do seu irmão, e essa história ficou marcada e é falada até hoje. E continua seguindo, falando: pela fé Enoque foi transladado, não para ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meu irmão, acredite ou não, tem muita gente que vem para a igreja que dentro do seu coração ele ainda tem dúvidas sobre a veracidade da existência de Deus. Ainda tem dúvidas. Aí ele vai lá para Noé, no versículo 7, fala assim: olha, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Meu irmão, no tempo de Noé não existia chuva. Ele recebeu a revelação que não vinha essa chuva, mas vinha chuva suficiente que ia inundar tudo. Pela fé ele acreditou e trabalhou 300 anos na construção da arca. Isso é fé. Aí tem aqui fé de Abraão, fala assim, no versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, que aquela terra seria deles. Aí no versículo 10 ele fala: porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Esse versículo aqui, aparentemente ele é meio confuso, mas é logo em seguida ele é explicado um pouquinho mais na frente. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, portanto teve por fiel aquele que tinha lhe prometido. Ela acreditou na palavra do Senhor. Lá no versículo 13, vamos lá para o versículo 13, fala assim: todos estes morreram na fé sem ter recebido as promessas. Quem tem promessa de Deus não morre não. Ainda fala: quem tem a fé é a fé de Abraão. Meus irmãos, a promessa que foi feita a Abraão foi cumprida 500 anos depois. Quem tem promessa de Deus morre, a promessa continua seguindo seus filhos, seguindo os filhos dos seus filhos, e vai ser cumprida no tempo de Deus. Aqui o versículo 11 é explicado. Eles já à beira da morte ali, eles olhavam e acreditavam não mais na terra prometida, não olhando para posses, mas olhando para a cidade santa, que o autor e criador, o fundador seria Deus. Vê a explicação do versículo 11. Se na verdade se lembrassem daquela onde haviam saído, versículo 15, não teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam o melhor, isto é, a celestial. Aqui está explicando o versículo 11. Também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque Ele já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão a Isaac, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa, ofereceu o seu ungido. O que é interessante aqui, meus irmãos, olha só o que a Bíblia é cheia de detalhes. O que ele está escrevendo aqui, ele fala: pela fé, Abraão ofereceu a Isaac quando foi provado. Aí tem uma vírgula, ele fala sim, outra vírgula, porque ele sabia que com essa palavra as pessoas ficariam focadas. Ele fala exatamente isso que eu estou dizendo. É o filho da promessa, foi sacrificado. Aí no outro versículo fala assim: porque ele acreditava, Abraão acreditava que mesmo se Isaac fosse sacrificado, Deus teria o poder da ressurreição para ressuscitá-lo, para que a promessa continuasse aqui. Lá no versículo 21,
Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Aqui, esse significado aqui, adorou encostado à ponta do seu bordão, é que ele estava olhando além do túmulo, estava olhando além da morte, liberou a bênção da promessa sobre os filhos dos seus filhos, que a promessa não seria mais cumprida sobre ele, mas seria cumprida sobre a sua descendência. Pela fé, versículo 23, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo no pecado. Tem gente que está trocando um pouquinho de prova pelo gozo do pecado, que é temporário. Vamos lá para o versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como um vento invisível. Versículo 28. Pela fé, Moisés ali celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Que fé louca é essa, meu irmão? Você dá uma volta numa cidade 7 dias, troca umas trombetinhas e o muro da cidade reforçado cai. Aleluia. Pela fé, Raabe, a meretriz, não padeceu com os incrédulos, porque acolheu em paz os espias. E o que mais direi? Que o autor de Hebreus, ele fala: o que mais eu vou falar para vocês? O tempo não vai dar para eu continuar explicando, falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aí a gente volta lá naquele verso que nós lemos: os quais pela fé desceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que no tempo da perseguição, tiveram cristãos que receberam a oportunidade de serem livres. Falaram: olha, você pode ir. Eles falaram: não, eu escolho ficar com os meus irmãos que estão sendo crucificados, mortos por leões, porque eu tenho certeza que o que foi pregado, a fé de Cristo Jesus na ressurreição, está dentro do meu coração. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram, meu irmão, vida de cristão. Isso aqui é a vida do crente. Outros foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens do qual, aqui o autor de Hebreus, ele abre um parênteses e expressa a sua opinião pessoal. Ele fala: homens do qual o mundo não os merecia. Errantes pelo deserto e montes e pelas covas das cavernas da terra, todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Quem tem promessa é de Deus, não mãe. Quem tem a fé ainda jogaram o tadinho do Abraão no meio, para usar ele de exemplo. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que se nós não fossem aperfeiçoados. Agora nós vamos fazer a leitura só de uns 16 versículos aqui no capítulo 12. E aqui, meus irmãos, vai trazer alguma claridade sobre o comportamento do pastor Israel para vocês. Tá? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande tão nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Siga a carreira que o Espírito Santo tem colocado diante de você. A proposta do Espírito Santo para a sua vida. Com relação ao diabo, meu irmão, corre. Pecado,
sabe o que a Bíblia está dizendo? Ela fala assim, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer o quê? Que a vida que vivemos não é a nossa vida, mas a vida de Cristo em nós. E a gente muitas vezes nós estamos falhando de suportar o irmão que está sentado ao nosso lado. E Jesus suportou na cruz todos os nossos pecados. E ele falou, olha para Cristo, está dando trabalho suportar o irmão que está do teu lado, você está sobrecarregado de problemas, olha para Jesus, olha para a cruz, olha o que Jesus suportou na cruz para que você estivesse no lugar que você está. Você está abençoado demais, meu irmão, você não tem noção tanto que você é abençoado. Versículo 4: ainda que não resistisses até o sangue, combatendo contra o pecado, ainda não resistisses até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Meu filho, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque filho há quem o pai não corrige, mas estáis em disciplina, no qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Você sabe o que é um bastardo? É um filho da prostituição, é um filho sem pai, um filho sem orientação. Aí os irmãos vêm para a igreja, o pastor prega a Bíblia bate na gente, que não, pastor, é a palavra do Senhor, colocando a gente no rumo certo, e o irmão sai bravo da igreja. Aí a Bíblia mesmo fala, olha, se você não está suportando, é porque você não é filho de Deus, você é bastardo, porque os filhos de Deus realmente suportam a correção do que Deus está fazendo. Dura essa palavra, não é? Duro. Versículo 9: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque é uma referência a Deus. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas estes para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção, aqui o autor de Hebreus, ele reconhece, quem está levando a correção, no momento da correção, não é a cadáver. Na hora que a gente levava, meus irmãos, vocês não conheceram a dona Lúcia não, vocês conheceram a pastora Lúcia, a dona Lúcia, vocês não conheceram não. A dona Lúcia, quando Israel tocava quando era pequeno, ela fazia assim, ó, ela ia lá na cozinha, pegava uma faca, entregava na nossa mão, na minha, do meu irmão, da minha irmã, falava, olha, você vai lá no pé de goiaba, você vai tirar a vara que você vai pegar. Eu não vou lá pegar a vara não, quem vai pegar a vara é você. Eu subia lá muito malandro, já sabendo qual que era que minha mãe ia fazer. Alguns dias anteriores eu ia lá e quebrava as varinhas e deixava lá para secar. Queimava alguns varados, quebrava e acabava. Na verdade, toda correção ao presente parece não ser gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça e os exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar a orientação da Bíblia. Meus queridos, olha para cá. Olha para cá. Olha o que a Bíblia está dizendo para a gente agora. E quando eu estava lendo, fazendo essa leitura bíblica, eu me identifiquei muito nós como a Bandeirantes. A Bíblia falando para a gente aqui, ela fala assim, ó: portanto, tornais a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Deus sabe que nós estamos passando por um momento de dificuldades, mas Ele fala, portanto, tornai a levantar. Ele faz o reconhecimento da nossa condição. Ele fala assim, olha, eu sei que as suas mãos estão cansadas, eu sei que o seu joelho literalmente está desconjuntado, mas Ele diz assim, para mim e para você, eu pego essa palavra para mim, e eu espero que você pegue para você também. A bênção está flutuando aqui, eu estou pegando, estou pondo
Ele fala assim, e fazer veredas, com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direitas aos vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente e antes sejam sarados. As nossas mãos cansadas, os nossos joelhos desconjuntados, farão veredas retas para os nossos irmãos que estão a perigo de cair da fé. Somos nós mesmos que iremos consertar o que está errado dentro da nossa casa. É isso que Deus está dizendo para a gente. É eu e você, meus irmãos. Somos nós. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz, fala assim: seguir a paz. Seguir a paz. Com todos. Com todos. Seguir a paz com todos. Meu irmão, é com todos. Mas eu estou há 20 anos convivendo com essa irmã. Todo ano ela pisa no meu pé. Meu irmão, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Irmão Dália, presta atenção aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a paz com todos e uma vida de santidade. Meu irmão, não adianta você vir para a igreja e eu estar pregando assim: irmão, não peca, irmão, não mente, irmão, não faz isso. Se você não tiver um compromisso real com o Senhor, eu vou para o céu e você fica. Misericórdia. Eu não quero que você vá para o inferno. Mude a sua forma de viver, se esforce e tenha bom ânimo. É a palavra do Senhor para nós, desde o início desse mês. Se esforce. Problema tem. Eu sou ríspido no meu falar. Meu irmão, se esforce para mudar o seu jeito de falar. Todo mundo que eu falo, sem querer, eu ofendo pela minha forma direta de falar. Se esforce e tenha bom ânimo. Quer dizer, comece a trabalhar sabendo, tendo fé que vai dar certo, em nome de Jesus. Tendo cuidado de que ninguém se deprive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e que muitos por ela se contaminam. Meu irmão, o que é a raiz de amargura? Você sabe o que é a raiz de amargura que a Bíblia está falando aqui? Probleminha que fica guardado no coração, dores, mágoas que ficam guardadas no coração. Aí quando está guardado no meu coração, eu vou comer uma pizza com o irmão, aí no meio da conversa eu sou, mas o irmão ele fala assim. Raiz de amargura. Aí quando você compartilha a raiz de amargura, o que acontece? O que a Bíblia faz? Você está contaminando a outra pessoa. Isso é verdade, isso é uma linguagem bíblica. Mas quantas vezes, presta atenção comigo, quantas vezes você não tem nada contra ninguém, aí o seu amigo chega todo ofendido numa situação que aconteceu. Aí seu amigo, uma situação que você nem viu, aí seu amigo conta: rapaz, eu estava ali, fulano de tal falou isso para mim. Você já, se fosse comigo não seria assim. E o velho homem já vem, toma a frente, começa a borbulhar. Se fosse comigo não seria assim. Menino aí começa a ficar brava comigo. Você é bobo demais, você é besta demais. E aquela ira entra no coração. Isso é raiz de amargura, contaminando ao outro, irmão. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder nas nossas vidas. Tenham cuidado. A Bíblia fala assim, o imperativo desse versículo: tome cuidado, preste atenção, tome cuidado com o que está sendo falado para você. Se não é proveitoso, meu irmão, obrigado, depois a gente conversa. Meu irmão, não quero conversar sobre esse assunto. Fale com delicadeza, meu irmão, e saia. Se não é frutífero, se não é benefício, sai de perto, meu irmão. Foque em Cristo. Foque em Cristo. Que ninguém, versículo 16, que ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar, perdeu o seu direito à primogenitura. Amém, queridos? Palavra dura.
Fé e paz. Fé e paz. Mas pensa no neguinho que gosta quando a Bíblia bate na vida, sou eu. Sabe por quê? Porque o chicote da Bíblia tira a poeira dos nossos pecados de cima dos nossos ombros, tira a poeira do que está nos atrapalhando ver a Deus. Ela nos acorda, esquenta e nos faz caminhar para a vitória. É Deus falando conosco. Quem vai fazer a diferença aqui na Bandeirantes? Diga assim: eu, em nome de Jesus. Quem vai fazer a diferença aqui na Bandeirantes? Eu, em nome de Jesus. Graças a Deus pela sua vida. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Amém. Que a paz que tira toda a amargura, que a paz que tira todo o medo, que a paz que tira toda a tristeza, que tira toda a derrota, que tira todo o empecilho, que tira toda a calúnia, a paz que dá vitória, a paz que nos leva à terra prometida, que essa paz esteja sobre a vida de cada um de nós. Amém, Amém, queridos? Eu já passei demais do tempo de hoje. Passei demais. Eu tinha combinado com a minha irmã para estar cantando uma música, mas nós